Serve? Todo e qualquer pré-julgamento, o que eu quero que vocês peguem agora é o desempenho dos grupos, tá ok? Os argumentos, a oratória, o empenho de cada grupo. Esqueçam a leitura do livro, o seu entendimento, o seu entendimento pessoal, tá? Íntimo, e eu quero que vocês se peguem no desempenho de cada grupo, tá bom? Como será a dinâmica? Serão apresentação da acusação, 10 minutos, apresentação da defesa, 10 minutos, réplica, 10 minutos, tréplica, 10 minutos e 10 minutos para razões finais, 10 minutos para razões finais. Eu vou controlar o tempo, tá? E nessa apresentação vocês podem, nesses 10 minutos, pode ser um integrante, 2, 3, aí vai dar a organização de vocês. A Vanessa, minha assessora para assuntos audioinformáticos, por favor, já fique no fora. Tá? Ela vai fazendo conforme o acompanhamento aí dos grupos, tá bom? Lembrando a importância do respeito para com os colegas. Estamos aqui defendendo um caso, tá? Então, por favor, vamos manter o nível jurídico e o decoro adequado para tal questão. Eu sei porque nós já tivemos no primeiro semestre, o Tribunal do Júri foi bem respeitoso e por isso foi tão maravilhoso, né? Agradeço ao professor Rodrigo pela presença, pela sessão da sua classe para compor o nosso grupo de júri e a presença dos meus queridos alunos do terceiro semestre. Fico com saudade, viu? Agradeço. Professor, fica à vontade. Para dar início, eu vou ler justamente o relatório do livro, que é como se fosse justamente o processo, o início do processo, tá? Eu terminando, 10 minutos para acusação, defesa e réplica, tréplica e razões finais para as duas coisas. Reitero a necessidade de se preocuparem com a argumentação, tal. Esqueçam que aquela questão que a gente 2 semestres atrás ou 3 a gente já simulou isso aqui. Eu não quero que vocês peguem o seu entendimento pessoal da obra, tá? Vamos lá, gente, ó. Vou ler rapidinho, são poucas páginas. Os réus tendo sido iniciados pelo crime de assassinato, foram condenados e sentenciados a serem enforcados pelo Tribunal de Primeira Instância do Condado de Osterfield. Tais réus apelaram para este tribunal alegando vício, apresentando os argumentos e fatos necessários para a apresentação dessa apelação perante esse tribunal, segue a decisão do presidente do tribunal. Presidente, aí vai narrar, que é justamente o enredo do nosso júri, tá? Os 4 réus são membros da Sociedade Espeleológica Doravante, simplesmente Sociedade, uma organização composta de pessoas amadoras com interesse específico de exploração de cavernas. No princípio de maio de 4.299, os 4 réus, na companhia de Roger Whitmore, também membros de tal sociedade, adentraram o interior de uma caverna formada por pedras calcárias do tipo encontrado no planalto central dessa comunidade, Commonwealth. Enquanto se encontravam remotamente à entrada da caverna, ocorreu um deslizamento de terra. Em decorrência, grandes pedras caíram de tal maneira que bloquearam completamente a única entrada conhecida da caverna. Quando os espeleologistas perceberam a sua situação, posicionaram-se perto da entrada obstruída e aguardaram até que o resgate pudesse remover todo o entulho que os impedia de sair de tal prisão subterrânea. Do não retorno de Whitmore e dos réus às suas casas, o secretário da sociedade foi notificado pelos familiares. Existem informações de que os exploradores deixaram indicações do local da expedição e da caverna a ser explorada na sede da sociedade. Imediatamente, uma expedição de resgate foi enviada para o local. O grupo de resgate encontrou dificuldades extremas e foi necessária a suplementação do número de pessoas. E tal incremento foi complementado com máquinas que demandaram grandes gastos para sua locomoção para a região erma e isolada, onde a caverna estava localizada. Um considerável campo temporário foi armado, onde se encontravam trabalhadores, engenheiros
engenheiros, geólogos e outros especialistas. O esforço do grupo responsável pela remoção dos escombros foi, várias vezes, frustrado por outros desmoronamentos. Em um desses deslizamentos, 10 trabalhadores foram mortos, limpando a entrada da caverna. Todos os recursos da tesouraria da sociedade espeleológica logo se exauriram no esforço de resgate, e a soma de 800 mil thrillers, levantados parcialmente por subscrição populares e outras partes por concessão legislativa, foram gastos antes que os homens presos à caverna fossem resgatados. Sucesso no resgate foi obtido após 32 dias, depois que os espeleólogos entraram na caverna. Era sabido que os exploradores carregavam com eles escassas provisões e, visto que também não estariam disponíveis animais ou vegetação dentro de tal caverna, com os quais eles pudessem subsistir, ansiedade existiu desde o começo de que eles teriam encontrado a morte devido à desnutrição, antes que o acesso a ele pudesse ser obtido. No 20º dia de sua prisão na caverna, foi descoberto pela primeira vez que foi levada uma máquina sem fio, capaz de enviar e receber mensagens. Um instrumento similar foi instalado no campo de resgate e a comunicação verbal foi estabelecida com os infortunados exploradores dentro da montanha. Eles consideraram para serem informados de quanto tempo demoraria para serem liberados. Os engenheiros responsáveis pelo projeto responderam que pelo menos 10 dias seriam necessários, mesmo que nenhum outro desmoronamento ocorresse. Os exploradores, então, perguntaram se haviam médicos presentes, sendo colocado em comunicação um comitê de especialistas médicos. Os espeleologistas, presos dentro da caverna, descreveram a sua condição e as ações que foram levadas com eles, e solicitaram uma opinião médica se acaso eles teriam uma chance de sobreviver sem comida por 10 dias. O chefe do comitê médico afirmou que havia poucas possibilidades de sobrevivência. O comunicador ficou em silêncio por 8 horas. Quando as comunicações foram restabelecidas, os exploradores presos pediram para falar com os médicos novamente. O chefe dos médicos foi posto na frente do comunicador e Whitmore, falando por todos, inclusive por ele mesmo, perguntou se eles teriam condições de sobreviver por mais 10 dias consumindo carne do corpo do corpo de um deles. O médico, com relutância, respondeu de forma afirmativa à questão. Whitmore perguntou se seria aconselhável para eles tirarem a sorte para determinar qual deles seria usado para tal fim. Nenhum dos médicos presentes se disponibilizou para responder a pergunta. Whitmore então perguntou se havia entre os presentes um juiz ou outro oficial do governo que pudesse responder a tal questão. Nenhum dos presentes no resgate se apresentou como conselheiro de tal questão. Ainda perguntou se um padre ou ministro poderia responder a tal questão, e nenhuma pessoa foi achada que se qualificasse para tal. Após isso, nenhuma mensagem foi recebida de dentro da caverna. E assumiu-se, erroneamente, que as baterias do comunicador dos exploradores se haviam extinguido. Da liberação dos exploradores presos, descobriu-se que, no 23º dia, após entrarem na caverna, Whitmore foi morto pelos seus companheiros de exploração. Dos depoimentos dos réus, que foram aceitos pelos jurados, parece que foi Whitmore quem, primeiramente, propôs que deveriam usar como nutriente, sem o qual a sobrevivência seria impossível, a carne de um dos presentes da expedição. E também foi Whitmore quem primeiro propôs que se usasse algum método para tirar a sorte, chamando a atenção dos réus para o par de dados que ele teria consigo. Os réus, inicialmente, relutaram em adotar tal procedimento, desesperado, mas, após as comunicações relatadas acima, eles finalmente concordaram com o plano proposto por Whitmore. Após muita discussão sobre as questões matemáticas envolvidas, chegou-se a um acordo sobre o método para solucionar a questão, usando-se os dados. Antes dos arremessos dos dados, em computação dos resultados, porém, Whitmore retirou-se de tal acordo, pois decidiu, devido à reflexão, aguardar por mais uma semana, antes de resolver a tal expediente temerário e odioso. Os outros exploradores acusaram Whitmore de quebra de boa vontade e continuaram arremessando os dados.
Quando chegou a vez de Whitmore, os dados foram lançados por um dos réus e ele foi inquirido a levantar quaisquer objeções que tivessem quanto à justiça do arremesso. Whitmore afirmou que ele não teria nenhuma objeção. O resultado foi contrário a Whitmore e ele foi morto e consumido pelos seus companheiros. Depois do resgate dos réus e depois de completada a convalescência no hospital, onde foram tratados por desnutrição e choque, todos foram iniciados pelo assassinato de Roger Whitmore. Durante o julgamento, após depoimentos concluídos do representante do júri, no caso aqui é uma sentença que está sendo recorrida, deixa eu ver se posso parar aqui. Vamos imaginar que paramos aqui e estamos no julgamento. Tá? Dou a palavra aos 10 minutos da acusação. Bom dia. Os espeólogos, por serem adultos e terem plena consciência de seus atos, decidiram entrar na caverna. E por serem de uma sociedade amadora, eles tinham por obrigação levar um profissional no ramo. E não levaram. Daí, de acordo com o fato acontecido, após o desabamento, foi mobilizada uma força para resgatá-los, um contingente humano e de máquinas, que gerou muitos custos, e no decorrer do processo houve a morte de 10 trabalhadores. Que estes, sensibilizados com a situação, eles esqueceram seu processo trabalhista, tentando salvá-los de tal situação. Eles ignoraram e acabaram sendo mortos pela ocasião. E se pode ser ler? Desculpa, eu vou reclamar. Após o fato ocorrido, foi mobilizada uma força para resgatá-los de tal situação, onde foi necessário um contingente humano e de máquinas especializadas, no processo no qual gerou custos e acarretou a morte de 10 trabalhadores que, sensibilizados com a situação dos exploradores, visto a emergência da ocasião, tentaram retirar os escombros e deixaram suas famílias em um novo desabamento. Que este, se não fosse pela tal emergência, com certeza teria se culpado tais vidas. No 20º dia houve contato dos exploradores, e o Whitmore, falando por todos, ficou ciente do prazo de 10 dias até a desobstrução da caverna. Ao questionar uma equipe médica, que estava de prontidão disposta a ajudá-los, todos os integrantes do grupo ficaram sabendo da cabível possibilidade de serem retirados de lá com vida. Por mais que em situação de sobrevida, na qual, como já mencionado, eles mesmos se colocaram, contudo, todos decidiram matar um dos integrantes, para que possa servir de nutriente aos outros, deixando uma vida humana ser sorteada por um dado. Após refletir, o Whitmore decidiu quebrar o contrato feito verbalmente, porém os réus impuseram que ele prosseguisse. Assim como quando ele foi escolhido, também impuseram a continuidade do devido, contra a sua vontade, e o mataram. Por mais que estivesse com fome, ainda não estava a ponto de morte, pois o corpo humano, em situação de falta de alimento, retira nutrientes de seu próprio tecido, como reserva de gordura e músculos. E se os réus tinham tecido suficiente para conseguir assassinar e mutilar seu companheiro, certamente conseguiriam aguentar por mais tempo até a chegada do resgate.
devido à premeditação do crime e exercendo minha obrigação como advogado de defender a lei e os princípios morais, que é a não impunidade desse crime, pois inocentar estes réus abriria um precedente para que futuros casos sejam absolvidos, legalizando assim a criminalidade. Bom dia, Excelência. Bom dia, jurados. Bom dia a todos presentes. Desde já, quero expor meus sentimentos pelo meu caro colega, a qual está aterrorizado com a situação. Não conseguiu, muito menos, expressar seus sentimentos, entrando diante da situação, entrando diante do fato acontecido e narrado pelo excelente juiz Fabrício. Eu quero declarar a todos, jurados, senhores de bem, senhores a qual foram escolhidos a dedo, a qual estão representando uma sociedade, a qual está me representando, e eu como promotor dessa causa, eu quero te dizer o significado. Eu sou o advogado da sociedade e quero expressar a situação a qual acontece no dia de hoje e qual aconteceu no fato dos exploradores de caverna. A história, ela não só ocorreu na cidade a qual aconteceu, como na cidade vizinha e na cidade circunvizinha. Foi um fato terrível, um fato macabro, um fato ao qual a família já estava dilacerada, esperando os seus entes queridos sair dali. Os seus entes queridos estavam esperando as vítimas que estavam soterradas sair dali. Só havia uma saída. A saída de recuperar com vidas. E agora? As famílias se reúnem por trás das ambulâncias, por trás dos operários, amigos, familiares distantes, são convidados para ali acompanhar o resgate. E agora, 5 homens estão presos. E fazem um acordo entre eles, assim dizem os réus, assim dizem os assassinos, assim dizem os malfeitores. Agora imagino eu, para não ficar somente em minha fala, um das vítimas saindo de dentro daquela caverna e a família, senhores jurados, a família encontrando aquela vítima saindo de dentro da caverna, o abraçando, o filho pulando no braço do seu pai, a mãe o abraçando e chorando, uma alegria intensa. Assim são segundos sucessivamente. Todos se abraçam, aplausos e há mais aplausos. Sai o terceiro, sai o quarto, os operários, todos batem palmas, todos se alegram. É uma festa só. Agora saem os familiares de Roger Bentimor, senhor jurado. Saiu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E o psicológico da família começa a ficar ali abalado cada vez mais. E começa a vir a questão dentro de si. O Bentimor. O que acontece com o Bentimor? Onde está o Bentimor? E ninguém quer dar a notícia para aquela família. Ninguém quer avisar o que aconteceu, senhores jurados. O Bentimor foi brutalmente assassinado. A família agora, ela sofre ali. Estava sofrendo por um caso que ele estava preso, passando fome. 10 pessoas, 10 operários morreram para tirar o Bentimor, mas agora o Bentimor não está mais em vida. E eu lembro um pouco sobre o direito penal, acabo aprendendo o seguinte: um homem chamado Felbach, que não sei se é a palavra certa, o nome estou expressando certo, Felbach, ele reconstitui a Carta Magna que está talvez em uma biblioteca. E essa Carta Magna, ele traz
sem terra no século XIII e aconteceu um crime. E esse crime está dito dentro da Carta Magna. Senhor jurado, eu quero dizer uma coisa. No século XIX, o conhecimento, o poder estava na Força Aérea, na Marinha, Aeronáutica, Exército. No século XX, o poder, ele estava nas autoridades, nos barões, nos patriarcas. Ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha posse. No século XX, o poder estava na mão de quem tinha conhecimento. E aqueles homens, aqueles 4 operários, eles tinham conhecimento. Eles eram cientistas, eram amadores, mas eram cientistas e conheciam de lei. E a família espera uma resposta por vocês, que são pessoas de bem, pessoas que conhecem de lei, pessoas esclarecidas. A família conta com vocês. A sociedade conta com vocês. Eu conto com vocês e deixo aqui a minha palavra. 10 minutos. Defesa, né? Excelentíssimo Senhor Juiz, em nome da mesa, senhores jurados, colegas, desejo a vocês um bom dia. Esse bom dia que eu desejo para vocês é um bom dia porque estamos aqui juntos. Cada um com a sua vida. Mas esse bom dia eu não posso desejar essas 4 pessoas que estão sofrendo esse processo e além do processo psicológico. Aqui o Ministério Público parece que está contando uma outra história. Um outro caso, nos autos, a história não é bem assim. Aqui eu ouvi que eles foram soterrados, não foram soterrados. Aqueles homens que estavam lá dentro, os 5, eles não adentraram aquela caverna com uma intenção de causar o desmoronamento. Eles entraram ali porque eles são exploradores de uma caverna calcária. De antemão, eu já gostaria que o Ministério Público até me respondesse o que significa uma caverna calcária. Ali eram 5 amigos que foram em prol do objetivo. E aí aqueles 5 amigos, acabaram ficando numa situação complicada, porque eles se tornaram numa situação de perigo. Levou-se 20 dias para haver o primeiro contato. 20 dias. Roger tinha um rádio comunicador. E eu tenho certeza absoluta que Roger estava ali durante aquele período que aconteceu já aquela fatalidade, tentando contato lá fora. Mas só então descobriram que possivelmente eles teriam um meio de comunicação. E aí, quando se faz o primeiro contato, há um médico naquele local. E quando aquele médico está naquele local, ele pergunta ao médico, querendo saber quanto tempo haveria para que eles iriam ser resgatados. Eles queriam saber quanto tempo levariam, porque eles tinham uma preocupação de provisões. Os senhores do Ministério Público sabem o que é provisões. Escassez de alimentos. Eles foram para aquela caverna para uma exploração de um dia só. Eles não foram preparados. Eles não foram preparados para isso. E ao perguntar ao médico, o médico responde que levaria mais 10 dias para o possível resgate. Então imagine, senhores, como é que fica a mentalidade psicológica daquelas 5 pessoas dentro de uma caverna. Aqui não podemos enxergar outra coisa. Mas eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem dentro de uma caverna calcária, numa escuridão total. Eles não entraram ali para se matarem entre si. Eles são amigos. Mas ouviram o médico, foi indagado uma pergunta. Se
se alimentássemos de carne, iríamos sobreviver esses 10 dias? O médico deu afirmativa que sim. E após isso, eles se calaram durante 8 horas. Eles ficaram entre eles discutindo o que poderia ser feito, Senhor. Porque eles sabiam que não iriam aguentar mais 10 dias. A história será contada cada vez mais aqui. Mas o objetivo maior é que hoje vocês possam fazer justiça. Se vocês querem fazer justiça, façam justiça. Justiça por esses 4 homens que estão aqui sentindo a morte do seu amigo Roger. E deixo aqui a seguinte pergunta, e até que vocês possam refletir melhor. Como Roger foi morto? Gostaria que o Ministério Público respondesse. Como Roger foi morto? Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, senhor jurado. Eu me chamo Bruno. Eu vou aqui falar que o MP, o Ministério Público, alega que foram assassinados. Como que eles chegaram à conclusão que houve um assassinato ali dentro? Os autos dizem que foi morto, mas não diz como. Não se tem laudo nenhum, condição nenhuma para provar de laudo pericial a condição, o resultado. O nexo causal, a causalidade, a ação ou omissão, para ser identificada a conduta, tem que se dar a ação ou omissão. Eles alegam que tem o assassinato ocorreu, mas ocorreu, não sabe quem foi o agente delitivo. Quem foi realmente que praticou o ato. Se foi um ato individual, se foi coletivo. O crime de homicídio no artigo 121, ele é um crime monossubjetivo, onde no qual pode ser feito agente delitivo por uma pessoa ou coletivamente. Para eu ter a certeza, para eles poderem realmente tipificar o ato do artigo 121, você tem que me dizer, por laudo pericial, como foi dada a morte. Porque pode ter havido uma lesão pré-existente, onde no qual o resultado, quando se deu em morte, não foi um ato delitivo que supostamente em tese vocês alegam que ocorreu. É fácil falar que mataram. Matar é fácil. Mas quem matou? Como matou? Como morreu? Eles já tinham lesões. No desmoronamento houve lesões. A superveniência do fato pode ser dada pela lesão pré-existente. Agora, acusar, simplesmente fácil. E demais, em tese, vamos levar pelo lado do MP, que mataram, que fizeram homicídio mesmo, que fizeram isso tudo que eles imaginam, porque eles imaginam. De qualquer forma, o artigo 121, parágrafo 5º, diz que, em crime culposo, deve danos para si próprio. Eu vou pedir só que leia o texto normativo para todos terem consciência do artigo 121, parágrafo 5º, para que fique mais claro, para todos entendam, e assim vai ficar mais fácil para todos entenderem. Código Penal, artigo 21. Matar alguém. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Em crime culposo. Ah, mas não foi doloso. Eles tiveram a intenção. Em tese, ninguém sabia que matou ou que morreu. Mas vamos levar para o lado deles, vamos acreditar que o que eles acham que está certo. Porém, não tem. Única pergunta que eu deixo para vocês. Me fala como foi o resultado de morte. Você me falando, se me dando o artigo, a tipificação do ato, a conduta, a ação e a omissão, se falar, foi tal situação, aí a gente continua o processo. Caso contrário, é falta de prova, vai ser estudado o processo. Quando vocês anexar a prova, o laudo pericial, a gente não pode retornar. Mas, de fato, não tem como provar o agente delitivo. Não tem como provar quem fez. Se fez, se a conduta e o resultado foi dado por isso, então a gente
gente fica de mãos atadas para defender, porque até então não se sabe, nem o Ministério Público sabe dizer como foi o resultado, como se deu o resultado. Só sabe que foi morto. Se foi morto, foi morto por outro. Nenhum deles alegou que matou. Só sabe que foi morto porque só tinha um presente. Eles não podem ser morridos naturalmente por as lesões causadas. Essa era a pergunta. Bom dia, excelentíssimo. Bom dia a todos. Eu queria começar fazendo uma pergunta aos senhores. Quem matou? Alguns senhores. Quem matou? Alguns senhores sabem dizer quem matou? Ninguém aqui sabe dizer. Sabe por quê? Porque o senhor Roger foi quem deu a ideia. Partiu dele a ideia. Eu posso imaginar os 5 na caverna e ele dando, os 4 na caverna e dando a ideia. Vamos fazer uma votação e um de nós vai morrer. Um de nós vai ser assassinado. Mas logo depois ele mudou de ideia. Não quero mais fazer. Passa no pensamento da gente que as pessoas vão dormir e pensaram, será que ele não vai me matar quando eu for dormir? Porque eu não tive essa ideia, mas sim ele teve essa ideia. Eu não tive, mas sim dele. Partiu dele a ideia de matar. Eu pergunto aos senhores, quem matou Roger? Obrigado. Para réplica, acusação. 10 minutos. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor juiz, senhor promotor, senhores jurados. Venho aqui através deste poder que me foi conferido para questionar a defesa de vocês com um motivo muito simples. Os próprios assassinos se julgaram quando colocaram a seguinte questão: o Edmore foi morto. Quem é morto por alguém. Qualquer bom entendedor do português vai classificar alguém. Alguém matou. Ninguém morre sozinho quando alguém matou. Coloco vocês aqui também um outro detalhe muito claro, que fica bem explícito nesse caso. Ao perguntar sobre a possibilidade de sobrevivência, ficou claro que haveriam poucas chances de sobrevivência. Poucas chances, ao que me consta, são algumas chances. Chance essa que não deve ser ignorada, uma vez que ao colocar o meu amigo em estado terminal no hospital e o médico falar, ele ainda tem chance, alguma chance, pouca chance, eu não desligo os aparelhos dele. Eu deixo a sorte, eu deixo a morte, eu deixo se esvair? Não, eu acredito nas poucas chances. E essas poucas chances são amparadas pela escassez e não o término da comida. Escassez significa havia alguma comida. E não findaram-se os meios, não acabaram os meios de sobrevivência. Ainda lembrando aos senhores, que é bem sabido aqui por todos, que o corpo utiliza não só a alimentação para a sobrevivência, o que justifica também a sobrevivência de crianças na África. Existem outras demandas energéticas, como glicogênio muscular, glicogênio no fígado, musculatura e outros meios mais que viabilizam a sobrevivência desse ser, mesmo sem comer por dias. Deixo aos senhores o poder de decidir pela justiça ou simplesmente fechar os olhos para a verdade que é aqui exposta aos senhores nesse júri. Bom dia, senhores.
como a minha colega acabou de falar, que nós temos a chance, porque o nosso metabolismo consegue, que nós conseguimos viver por muitos dias, como nós já pesquisamos que existe um recorde de sobrevivência de uma pessoa por 50 dias sem comida, e ela sobreviveu. De acordo com o site oficial de medicina endocrinológica, os doutores Pesini Sandri, Bolt Arruda Araújo Alves, afirmam que a diminuição do metabolismo de 20 a 30% para a economia de energia quando não se tem alimento. E utiliza assim o glicogênio da musculatura do fígado e a queima de gordura, que faz então uma troca de glicose e outras substâncias para o cérebro, fazendo assim com que o cérebro fique mais eficiente. Agora eu pergunto para vocês, senhores, dado o fato de que houve o canibalismo, eu pergunto para vocês, alguém aqui é capaz de comer carne podre? Ninguém é capaz de comer carne podre. Porque de acordo com o Instituto Médico Legal, o corpo, pós-morte, após 2 horas, ele fica enrijecido, duro. Ninguém aqui vai comer carne dura. De 12 a 24 horas, ele entra em estado de apodrecimento. Ninguém aqui vai comer carne pura. Certo? Agora, eu pergunto para vocês, quem me garante que ele não foi torturado e comido aos poucos? Quem me garante que ele não foi escocejadamente retalhado para que ele não morresse e não apodrecesse a carne e fosse comido aos poucos? Porque do 23º dia ao 32º são 9 dias. Meu cérebro vai ter capacidade, eu não tenho capacidade física, mas o meu cérebro, como eu já disse para vocês, que os doutores afirmaram, ele tem capacidade muito mais do que o meu corpo físico. Isso foi um crime planejado. Eu afirmo para vocês, senhores, que a partir do momento que eu tenho a ideia de que eu vou ficar mais 9 dias sem comida, eu e mais 4 pessoas podemos pensar, sim, que nós temos que sobreviver, já que nós vamos matar alguém para usar da carne dela, já que usemos nesses 9 dias. Ou eu vou comer apenas um dia e deixar a carne apodrecer para eu passar mais 9 dias de fome, era melhor que eu não fizesse. Concorda? Outro fato, digamos que é muito fácil dizer que houve uma necessidade de matar alguém para comer, porque eles iam morrer. Muito bem. Então, digamos que eu tenho um problema nos rins e o médico fala para mim, você pode ter 3 dias de vida se você não conseguir um transplante. Isso me dá o direito de sair matando alguém para pegar o rim dela para sobreviver? Isso não é estado de necessidade. Fica aqui a minha pergunta para vocês, senhores. É justo ser torturado para servir de comida para alguém? E a esperança que ele tinha de vida, que eles deixaram para trás? Ninguém pensou na vida que ele podia ter depois. Passa a minha palavra para ela. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, meus caros colegas. Tudo bem? Bom, meus colegas me cobraram o nexo causal, a perícia, né? Tratando de um corpo mutilado, eu entendo que cairia a minha perícia. Ele foi morto. Você tem um corpo totalmente esquartejado, totalmente faltando pedaços dele. Bom, se tem 5 pessoas dentro da caverna, com certeza não existem animais lá dentro. Supõe-se que, analisa-se que, pela declaração dos réus, quando saíram de dentro da caverna, que eles foram mortos. Existia um período de comunicação de 8 horas do questionamento dos réus com a equipe médica. Entre esse silêncio de 8 horas, foi o tempo necessário para que eles pudessem entrar no acordo, para que eles pudessem pensar naquilo que eles iriam fazer para poder sobreviver lá dentro. Jogar Whitmore como mártir, como sendo a pessoa que proveu a sobrevivência das outras 4 pessoas, é muito fácil. Defender uma pessoa que está morta é difícil.
ele não pode se defender. Ele não pode falar, cabe a nós defender. Cabe a nós, mediante os fatos, método causal, baterista, provar tudo isso. Eu provo, através do funcionamento do corpo, através das nossas sociedades. Eles lá, eles tinham. Quais são as armas? Ninguém vai fazer uma expedição lá na caverna sem nada. Ah, vou pegar minha mochilinha, vou indo para a caverna. Não. Eles tinham suprimento, eles tinham equipamentos, eles tinham tudo isso. Como foi exposto? Dentro da secretaria do grupo, da sociedade deles, estava escrito lá que eles tinham todos os materiais. O que eles levaram, o que eles deixaram de levar. Na comunicação eles alegaram, eles falaram que eles tinham junto com eles. É sabido que uma caverna de pedra calcária, a probabilidade dela desmoronar é pouca. Tá? Ninguém entra achando que vai cair, vai ficar preso numa caverna. Ninguém nunca pensa nisso. Mas eles são exploradores e falam que só existia uma única saída conhecida. Não significa que não existiam outras saídas. Não significa que se eles não tivessem organização, 2 ficam, 3 vão. 3 ficam, 2 vão. Vamos procurar outras maneiras de sair. Bom, meus caros colegas, senhores do júri, prestem para analisarem a frieza de tal ato. A maneira como todos eles causaram a morte do Sr. Whitmore. A maneira mais terrível e mais lógica. Comer a carne de ser humano em estado de podridão, como é dito pela minha colega, porque depois de um período de tempo foi feito em estado de putrefação. Se você comer o cara vivo ainda, tirar pedaços vivos dele, é alucinante. Desculpa. Eu não acho esse ato como necessidade. Eu acho como crueldade. Tá bom? Obrigada. Senhores, eu vejo que os nobres colegas da acusação estão entrando em contradição. Aqui eles citam atos de canibalismo, antropofagia, o ato de comer um ser humano, costume, tradição. Esses homens não têm costume. Eles não têm esse tipo de tradição. Eles eram amigos. Amigos. Foi falado aqui que houve 8 horas para se comunicarem novamente. Eu quero dizer para os senhores que Roger, ao indagar sobre a questão de comer da carne humana, ele pediu para que tivesse presente autoridades, juiz, promotor, delegado, pastor, padre, seja quem for. E o estado positivo se tornou omisso na resposta de Roger, dando assim o direito de praticar o estado natural, a necessidade. Eu queria que o Ministério Público provasse que eles comeram a carne de Roger, eles estão vivos. Eu queria mostrar para os senhores que eles também não premeditaram isso. Não entraram lá premeditando que iria desmoronar, que eles iam comer carne humana, nada disso. Eu queria mostrar para os senhores, por favor. Eu queria mostrar para os senhores jurados, isso aqui é uma carne assada, é óbvio que é uma carne assada. Isso aqui era a vida normal dos 5.
fora daquela caverna. Isso aqui era o ato que eles realmente praticavam fora da caverna. E esse aqui, senhores, na mão do meu nobre colega, é uma carne crua que eles tiveram que praticar dentro do direito natural. Eles tiveram que utilizar isso para poder salvar as suas vidas. Roger, para mim, foi um herói, salvando os seus 4 amigos. Eu queria saber se um de vocês teria coragem de comer dessa carne crua, se não fosse pelo estado de necessidade. Muita necessidade. Senhores, Não vira. o Ministério Público está querendo que vocês condenem 4 pessoas que já foram condenadas psicologicamente por perder o seu amigo. Então eu peço para que os senhores reflitam bem. Pensem bem, se coloquem no lugar daqueles senhores lá dentro. Se vocês também teriam coragem de comer dessa carne por um simples ato de canibalismo. E isso não foi praticado. Aqui já foi falado. Muito obrigado. Vou me retomar o raciocínio, onde o MP alega dizendo que praticaram o crime de homicídio, crueldade, só que não consegue provar quem foi que causou. Por quê? O resultado depende da existência de crime, somente é imputável a quem lhe deu a causa. Considera-se causa ação ou omissão, sem qual o resultado não teria ocorrido. Quem foi? Foi uma pessoa? Todos os outros vão responder sem culpa. Uma pessoa só causou, em tese. Os outros vão responder porque o Ministério Público foi negligente, não fez a prova, que de fato deveria existir, e no artigo 157, 158 do CPP, do Código de Processo Penal, é obrigatória a prova pericial para constar dos crimes que tem requisitos, tem perícia, tem que ter perícia para poder provar. Crimes contra a vida tem que provar, tem que ter laudo. Falar que um causou o crime é fácil, falar que todos causaram o crime é fácil. 4 ali mataram. Mataram de quê? Mataram como? Como foi o resultado de morte? Um matou e todos vão responder. 2 mataram, os outros 2 respondem. Está chutando. Aqui a gente trabalha com fato. Em questão de sem a certeza, indúbio pro réu. Indúbio pro réu, na dúvida, trabalha com o réu. Por quê? Não tem como provar. Se não prova, fica na dúvida. Na dúvida, está todo mundo em dúvida. O seu juiz sabe quem matou? Todos 4 mataram? Vocês acreditam que todos 4 mataram? Ou foi 2, foi 3? Um não quis, um se negou a matar, não estava de acordo. Estava de acordo na hora que jogou dado, mas depois não dá para saber, não sabe como foi o resultado. E mesmo assim ainda bate forte. Que em tese, eles já estavam lesionados, pode ter havido uma lesão e pode ter sido um resultado de morte. Mesmo assim, eles ainda bate forte, forçosamente, e mataram. O Ministério Público não sabe o que está dizendo. Eles não sabem nem o que é um crime de homicídio, porque eles falaram que foi um assassinato, mas não falaram realmente quando se deu a ação, quando foi consumado, que momento foi consumado, como é que se deu o momento consumativo. Não sabe dizer. Eu espero, desde o primeiro momento que eu comentei, até agora vocês me falaram. O momento consumado do homicídio foi tal. Não estou entendendo. Não tem como provar quem foi. Eu preciso saber quem foi, para a gente poder continuar o julgamento. Porque vocês estão fazendo uma história no processo, tá, tudo bem, é bonito, acontece, foi uma situação muito complicada mesmo, aconteceu, o governo da carga que não estava vivo, experimentado, totalmente necessidade. A doutrina Rogério Greco alega que o cidadão, quando está em estado de necessidade, ele fica mas tão sem consciência, que ele foge do âmbito jurídico e não tem mais noção do que ele está fazendo. Ele só quer se manter vivo. E é onde ele procura, em qualquer situação, qualquer alimento. E na caverna do Calvário, depois de morto, o indivíduo em tese poderia já estar morto, poderiam se alimentar da carne. Tudo em tese. A gente está trabalhando com tese, nada com fato. A gente não tem fato de nada. Só tem. Fica como? Não tem como tipificar nada. Não tipificar nem o ato delitivo da gente. Não se sabe se foi o crime de homicídio mesmo, que de um se foi uma lesão corporal causada de morte. Não se sabe nada. Só sabe que mataram, foi morto. Foi morto por quem? Os 4 mataram? Um matou? Essa continua a dúvida, continua a pergunta.
E em caso de dúvida, está claro, a dúvida está clara, não dá para saber quem foi realmente que causou o dano. Eu deixo a palavra aqui para o meu amigo. Iremos absolver nosso erro. Roger tinha dado no seu bolso. Por quê? Microfone. Por que ele tinha um dado guardado no bolso? Será que ele era jogador? Será que ele já tinha a ideia premeditada na cabeça dele? Que ocorreria alguma coisa? Talvez, se nós fechássemos essa porta agora, se transformássemos isso aqui numa caverna, será que nós não tomaríamos a mesma atitude deles? Ou a mesma atitude de Roger? Roger foi um mentor de Jesus. Ele não queria morrer mais. Um tinha que morrer. Mas quem matou? Quem foi que fez o ato? A nobre colega disse sobre o nexo causal. Mas Roger poderia ter morrido de outro, que ele sofreu vários danos. Ele pode ter machucado um braço, um fígado. A gente não sabe, a gente não estava lá para saber. Mas a gente pode pressupor que Roger estava com um monte de feridas por dentro e por fora. Poderia ele não estar com uma hemorragia e depois que ele falou para o doutor, ele morreu? Porque o livro diz que ele foi morto. Não diz que mataram. Não diz que ele se jogou e bateu a cabeça numa pedra. Ele foi morto, não se sabe como. E eu gostaria que os meus nobres colegas aqui presentes respondessem essa pergunta. Como ele foi morto? Só isso que eu queria saber. Muito obrigado. Continuando, razões finais, última manifestação da acusação. Senhores jurados, como o nosso grupo acaba de entrar em contradição, primeiro eles falaram que não se sabia se com a premeditação entraram, não sabia que a caverna ia cair, depois de repente mudaram e falaram que não tem como prever. E de acordo, queria chamar a atenção de vocês para o ano do caso. O caso foi, de acordo com o livro, em maio de 4.299. Portanto, todos os artigos que eles citaram da Constituição, como pode ver, é vigente no ano de 2014. Ela não é válida para o ano de 4.299. E o fato de quem matou não tem meio nexo, porque a partir do momento que eles estão presos numa caverna, eles estão ali em uma comunidade, uma sociedade, como se pode dizer. Por mais que tenham decidido, se um decidir matar os outros, é responsabilidade dos outros impedir. Isso é moral, ético. Se um matou e os outros não impediram, é responsabilidade de todos. Todos estão juntos, o crime é um só. E houve uma morte. Então, continua havendo um crime. Senhores jurados, mais uma vez, tomo a posse de falar com os senhores, sempre um prazer, pessoas íntegras. E um dia eu estava lendo e não sabia o que significava a palavra íntegra. Quebrei a tese Eu dele. sabia que eu iria fazer uma entrevista. E eu fui ver o que significava integridade. A integridade é totalmente diferente de fidelidade. Fidelidade é ter o meu time. Fidelidade é ter a minha esposa. Integridade é quando eu sou íntegro comigo mesmo. Eu sou fiel a mim mesmo. Aqueles homens, amigos, igual disseram meus caros colegas, um dia, lembro muito bem, que estudei na Universidade Uniesp e tive uma aula
professor Fabrício. Aula do direito hebraico. Um professor íntegro. Uma aula, senhor jurado. Homem que sabia o que dizia, homem que sabia o que ministrava. E aprendi dentro do direito hebraico o seguinte, senhor jurado. Que Apelação. Não, apelou. o direito hebraico ele vem dentro da Bíblia, dentro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E a Bíblia significa nada mais, nada menos que um conjunto de livros. Dentro desses 66 livros, a qual foi escrito há mais de 6.000 anos, por 44 homens, estava escrito o seguinte, dentro do direito hebraico: não matarás. Eles infringiram uma lei. Mas eles infringiram também uma segunda lei que está dentro do código. E eu peço para o meu caro colega Cristiano ler o Código Civil, para nós darmos um fechamento. Caros jurados, vocês são íntegros. Vocês não são fiéis, vocês são íntegros. Cada um de vocês tem integridade consigo mesmo. Eles entraram em contradições, tentaram nos insultar, mas porém, estamos estabilizados porque contra fatos não há argumentos. Tenho certeza que aquele homem, o Edmor, ele foi agredido por tapas, ele foi agredido por pedras, ele foi agredido de todas as formas antes de morrer, ele lutou pela sua vida. E um dia eu aprendi, a minha mãe me dizia, senhor jurado, você faz parte dessa condenação. Eu acredito que a sociedade desse tempo irá aplaudi-los. Tenho certeza que amanhã, pela manhã, Nós vamos absorver nosso o nome de todos sairão na capa do jornal. tirar ele do caixão. Jurados fizeram o melhor em um caso de Wade Moss. A justiça foi concretizada. Porque há pessoas íntegras. Eu acredito que nesse país a qual vivemos ainda há pessoas íntegras. E por isso que vocês foram escolhidas deles. E eu quero que minha cara colega Sandra dê o fechamento. E muito obrigado pela atenção. Ninguém mais ao queridos e amados colegas, nós se tratamos. Apelando. Só apelação. Uma vida bem maior. Nós estamos falando de uma vida, não de um estado de necessidade. Isso é muito sério. Ele não está aqui para se defender. Nova contradição de novo. Ele não está aqui para responder, para justificar o seu ato. O momento que ele diz para os seus colegas: vamos lançar sorte, pois sentimos fome. Mas também temos que refletir. O momento que ele diz: eu me arrependo, eu não quero. Ele sentiu a dor, ele lembrou, porque no 19º dia, senhores, todas as esperanças deles estavam acabadas, mas no 20º dia, houve uma esperança, houve uma luz, a qual refletiram, sabiam, porque toda pessoa que se sente no momento de dificuldade, ou sabe que tem alguém para proteger, as esperanças voltam, retornam. Todos sabem que se passarem por um momento de dificuldade e tiver alguém para proteger ou tentando, se sente confortável. Então as esperanças são retomadas. Eles pensaram, mas os homens não, brutalmente, por sentir esse homem, queriam não, é necessidade, não vamos sentir esse homem, é machismo. Matamos você. Machismo? Que se sentisse. Tá certo. Se fosse 4 mulheres lá, 3, 5 mulheres. É certo matar alguém? Tirar a vida de alguém? Somente para deixar o Eberge do Conselho Jurado mais confortável para emitir esse julgamento. Todos têm família, todos têm direito. E quem não tem, sonha